para poder ter um plantel já qualificado. E o cara conhece alguns atletas aí no nosso país, Ronaldo Alves. É uma boa contratação, pelo menos já adiantando já, para que o Fluminense possa ter logo sua cara para 2024. Que não admitimos mais o Fluminense ficar na segunda divisão de um fraquíssimo campeonato baiano. Já o campeonato baiano da primeira divisão é fraco, imagine a segunda divisão. Pois é, vamos lá, são 18 de novo. Você falou que campeonato baiano, né, Galego? Tem uma matéria aqui falando sobre o campeonato baiano mesmo, realmente aqui, ó. Estádio que foi sede da final do Baiano ano passado está totalmente abandonado. Meu Deus do céu. Confira o cenário, o Mário Pessoa tá lá de Léus, né? Que tá acabado já. O campo não tem, parece um pasto. O Neto falou a verdade, parece Neto. Que Neto falou e falou a verdade. Neto escolheu uma vez que eu vi aqui o Joia, que parecia um pasto. Esse aqui não tem mais pasto mais, não tem mais grama. Acho que o jegue, o cavalo, comeu tudo, não tem mais nada. E é um estádio que vai sediar o Campeonato Baiano no ano que vem. Pelo amor de Deus. Aí você pega um time caro como o Sport com o Bahia, o Sport com o Vitória, vai pra lá, o cara torce um tornozelo. É por isso que não vai com o time completo. Aí fica reclamando, vem jogar no interior, não leva um time completo. Nem Bahia, nem Vitória. Não vai levar, que nem ninguém é doido de botar um jogador pra jogar num campo desse todo desgraçado, como diz o povo, meu amigo Nailton Santana, como se reta, falando assim, entendeu? E é assim mesmo, não tem como. O estádio tá acabado, não tem grama, tá praticamente um terrão. E aí isso não pode. A CBF teve o tempo todo para recuperar. O campeonato acabou, já tem um bocado de tempo, já está finalizando o ano e não fizeram nada até agora para recuperar. Não, é FBF, é a Federação Baiana de Futebol. É FBF, realmente. Mas isso aí tem que ser cobrado também pela Federação Baiana de Futebol, Brasileira de Futebol. A Confederação Brasileira de Futebol tem que cobrar também disso aí. Porque ela é que rege o futebol regional ou nacional também. E tem que dar em cima para recuperar. Os clubes têm que se fazer a manifestação, entendeu? E pedir, porque os estádios estão todos acabados. Já o Joia não. Tem um estádio muito bom, um tapete, um gramado muito bom. Né? Sempre é cuidado. Não é tanto que hoje a Prefeitura de Feira está querendo passar o Joia para outra empresa tomar conta e virar uma arena esportiva lá, multiuso. Mas esses estádiozinhos aí do interior, com 5 mil torcedores, ainda não tem gramado que preste. Fica difícil. Não, muito difícil. O Mário Pessoa também, Colo-Colo não estava sediando seus jogos lá. Invocado é que a Federação Baiana de Futebol, antes de começar o campeonato, vai fazer vistoria nos estádios. Né? E eles não aprovam, aí depois de botar, quer dizer, o estádio não tem condições, aí vai pra cidade vizinha, que é pior ainda, e dá condições, porque tem um tapete melhor. Quer dizer, é inadmissível, na minha opinião, deveria ter assim, ó, se você não tiver um campo, um teatro, né, o torcedor vai pro lugar, aplaudir, vai ver um grande espetáculo de futebol. Quando o torcedor vai pro cinema, ele não quer ver um bom filme, né, ou vai pro teatro, não quer ver uma boa apresentação, então tem que ter o palco, tem que estar lá, brilhoso, perfeito, 100%. Se não tiver campo à altura, não vai participar do Campeonato Baiano. E final e pronto, Zé Fini. E Zé Fini, né? Vamos lá. Eu tive a oportunidade, galera da bancada e torcedor, na semana passada, tem umas 3 semanas que eu estive em Ilhéus. Assim, como você vai em uma cidade, você quer conhecer os pontos, beleza? Eu falei com o rapaz que estava comigo, rapaz, vamos dar uma passada na frente do estádio Mário Pessoa. Meu amigo, tá de fazer dó. Os muros tudo caindo, o refletor tudo podre. Tá uma verdadeira tristeza. Eu não sei como é que a prefeitura deixa o estádio ficar naquela situação. Mas eu acredito, aí quando chegar o campeonato, estiver perto do campeonato, uns 15 dias antes, eles vão fazer um mela-mela lá para dar condições de estádio. E já imaginou vocês, torcedor e pessoal da bancada, um hábito de futebol com tornozeleira eletrônica? Pois é, está tendo. Lá a cena foi registrada lá em Natal e chamou atenção nas redes sociais nos últimos dias. As postagens em tom de humor feita pelo influencer, ele brinca sobre acessório peculiar escondido no meião. Então o juiz estava apitando o jogo com a tornozeleira eletrônica dentro do meião. Ainda comentou que os juízes da cidade dele são diferenciados e o árbitro é o senhor Ramon da Silva Bandeira, de 29 anos, com um sorriso no rosto, cabeça erguida. Ele busca o recomeço da carreira que havia interrompido por conta das drogas, meu amigo Galego. Por conta das drogas, e não é só a droga que ele consumia, né? Provavelmente para usar a tornozeleira eletrônica ele vendia, né? Ele saiu do presídio porque estava usando droga.
Aí tava pela rua, foi apitar jogo com a tornozeleira. Dá pra dar uma saídazinha, uma saídazinha. O cara merece outra oportunidade, ele tá aí, né, apitou o jogo com tornozeleira eletrônica e vamos ver se ele vai ficar de bem com a vida, né? A expectativa é essa. E ele mesmo falou que em 2021, no dia 3 de novembro, ele foi preso devido a um assalto que fez. Usou droga, foi um período de cerca de um mês, me envolveu com gente errada. Infelizmente, ele disse que nunca tinha feito isso na vida. Aconteceu, mas ele disse que vai se recuperar. Se Deus quiser, ele se recupera. Pronto, Ronaldo Alves. Vamos lá, são 18 horas e 14 minutos, mudando de assunto aqui rapidinho. STJD nega pedido do Botafogo e mantém adiamento de duelo contra a equipe do Fortaleza. A história é a seguinte, torcedor. Fortaleza tem uma final dia 28, né? Contra LDU. Essa é LDU, não é isso? LDU. LDU pela Sul-Americana. É o jogo dos 100 e tantos anos da vida do Fortaleza. Então eles vieram já com o Bahia, já deixaram alguns reserva, né? Alguns titulares fora do jogo contra o Bahia. Eles estão poupando os jogadores. E nesse jogo, o Botafogo seria no dia 24, né? O que acontece? O Fortaleza entrou com a liminar pedindo o adiamento do jogo justamente para que ele tivesse mais concentrado e resguardado com relação aos seus jogadores. E enfrentar o LDU e não fazer o jogo do Brasileirão contra o Botafogo. Então, a entidade decidiu adiar o jogo que seria realizado nesta sexta-feira, dia 24. Ou seja, 24, ele joga 28, 4 dias, né? O argumento foi que não seria respeitado o intervalo de 62 horas para que as duas partidas alvinegra aconteçam. O Botafogo, os jogadores pediram para que tivesse o jogo. A direção do Botafogo entrou com a liminar pedindo que o jogo acontecesse, mas o STJD deu causa ganha para a equipe do Fortaleza e não vai acontecer o jogo. Porém, ainda não foi divulgado em que data vai ser essa partida. A STJD com a Confederação Brasileira de Futebol ainda vai decidir quando é que vai ser esse jogo. Mas está adiado o jogo contra o Botafogo e Fortaleza, dia 24, que é agora quarta-feira. Justíssimo. Justo o que o STJD fez aí. É o jogo da vida do Fortaleza. É justamente isso, adiar o jogo, porque não tem jogador que não pense em outra coisa. O Fortaleza, nitidamente, não é o Fortaleza do jogo que a gente tava vendo jogar antes do jogo do Vasco, né, e do Bahia. O Bahia encurralou a equipe do Fortaleza, irreconhecível. O Fortaleza que jogou com o Bahia, não desmerecendo a grande vitória do Tricolor. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas é a mesma coisa do Fortaleza, a mesma coisa do Fluminense do Rio. Que o jogo do Fluminense do Rio, na semana da decisão da Libertadores, contra o Bahia também, né? Vai ser adiado, vocês vão ver aí. Tem um jogo aí, acho que é dia 1º, dia 1º. Porque já se abriu, Bahia e Fluminense. Já se abriu o precedente para esse jogo, então óbvio que o Fluminense também vai querer. Tá tomando um cacete. Tá tomando um cacete um atrás do outro, a equipe de Fernando Diniz. E a equipe de Vojvoda também toma cacete. Não tem condições. Se tivesse jogo amanhã, o Fortaleza pedia pro Botafogo. Verdade. Isso é fato. Então, concordo plenamente. E o Fluminense vai pedir, torcedor do Bahia, Fluminense vai pedir, já pediu adiamento desse jogo que acontece no dia 1º. Não vai ter não, é o que eu tô dizendo. Senão o Fluminense vai todo desmantelado, porque o time do Fluminense tá concentrado, é a semana decisiva. Eu não sei se o Fluminense vai jogar com o Goiás com o time titular esse final de semana. O Fluminense encara o Goiás no Maracanã. Enfim, aplausos pro STJD que conseguiu cancelar, tá certo, Ronaldo. A mente do pessoal do Botafogo, tanto a comissão técnica como os jogadores e principalmente aquele que veste a camisa, que pega um ônibus lotado para assistir o jogo, que sofre embaixo de sol e chuva, tá focado numa final dessa. A final, né, dos sonhos do Fortaleza. Ganhou a temporada, é assim, ó. Eu tô dizendo aqui para o pessoal em off, Fortaleza vai fechar o ano com o título da Sul-Americana, já ganhou a temporada. O Vitória, campeão brasileiro da Série B, ganhou a temporada. Botafogo, campeão brasileiro da Série A, ganhou a temporada. São Paulo ganhou a temporada com a Copa do Brasil. Então, o jogador não tem outra concentração a não ser o título. Não venha me dizer, não, é isso aí que tá acontecendo. O cara tá focado o cara já pensou se machucar. O próprio São Paulo perdeu pro próprio Fortaleza. Foi. Que ele poupou e o Fortaleza ganhou. Vamos aqui rapidinho, vou mandar um alô aí. São 8h18, número de jogo de bicho, 8h18 aí, ó. Mandar um alô pro meu amigo Marcelo Bispo, que tá lá no Pau Seco, mandou uma mensagem aqui, diz aqui, eu tô aqui na escuta.
Pepeu Plotagem tá aqui na escuta, aqui no Pau Seco. Um abraço para Pepeu Plotagem e Marcelo do Pau Seco. Lembrando que ontem, a rodada ontem... Teve rodada, né, Ronaldo? A rodada de ontem, a equipe do São João não compareceu, acabou tomando o WO. Não disputa mais o campeonato, né? Tá fora, tá eliminado, né? Perdeu no WO para a equipe do Flamengo. E no segundo jogo, a equipe do São Gonçalo acabou perdendo, tomando 3-1, Galego. E ficou chato esse WO. Por que ficou chato? Você tem um campeonato que você tá ali com 6. O cara fez o primeiro jogo dele, ia ser o jogo de abertura dele, que ele não tinha ainda jogado. O primeiro jogo dele choveu e ele não pôde estrear. E no jogo de estreia acontece um fato como esse, né? Então o Doce Mel, daí de Pau Seco, venceu a equipe do São Gonçalo por 3-1 no segundo jogo, e o São João acabou tomando o WO. WO está eliminado da competição. Um abraço aí, Marcelo e Pepeu Plotagem. Vamos lá. E falando em notícia triste, vamos falar aqui a morte que teve domingo, gente. No clássico Flamengo e Vasco teve um torcedor morto e 4 feridos. Brincadeira, velho. A briga de torcida organizada teve até tiro. A informação da polícia, a PM informa que houve uma troca de tiro na estação de trem Cosmo, na zona oeste do Rio, e nessa tiroteio teve um baleado, chegou a ser levado para o hospital Rocha Faria, lá no Campo Grande, mas não resistiu. Então, gente, vamos parar com isso, pelo amor de Deus. Vocês vão para o estádio para assistir um jogo, no meio do caminho rolar tiroteio, isso é coisa de vagabundo. Me perdoe a expressão, mas isso é coisa de torcedor vagabundo. O cara que é verdadeiro, que quer torcedor, o verdadeiro torcedor, ele não vai para estádio com intenção de brigar. Vamos lá, são 18h20. Vamos só mais uma notícia, mais um alô aqui. Boa noite, meu amigo Ronaldo. Já baixei, tô ligado no programa Esporte, aí, amigo Negão de Rosa, lá no Pau Seco. Vamos aos nossos comerciais, Gabriel? Não saia daí. O programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho o campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho o Campeão. Presente no seu dia a dia, localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes, na direção de Duinha e Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. De todo jeito você consegue comprar material de construção, a CL Constrular. A CL tem variedade, alojado, preço baixo, vende também pelo Zap. É só pedir e a CL entrega rapidinho. 92870041, vou repetir, 92870041, é só pedir. Na CL Constrular é rapidinho. Para construir, reformar ou decorar, é na CL Constrular. Peça no Zap 92870041. CL Constrular. Construir, reformar ou decorar sua casa vai ficar ainda melhor. Comprando na CL Constrular, você participa da promoção Reforma Premiada e concorre a diversos prêmios toda semana. Isso mesmo, tem sorteio toda semana. Você compra e concorre a prêmios como geladeira, tanquinho, Smart TV, Air Fryer, Vale Compras e muitos outros prêmios. Não fique de fora. Renove a sua casa com a CL Constrular e concorra.
Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Na hora de alinhar e balancear o seu veículo, procure alinhamento e balanceamento Jomafa. Também trabalhamos com vendas de pneus novos e usados, com o menor preço da cidade. Localizado na rua Senador Quintino, número 2918. Telewhats 75 991 18 35 39. Falar com Adriano. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na rua Senador Quintino, número 2912. Telewhats 75992307706. Falar com Nilson. Mix Bahia FM 89.9. Você está conectado com a nave mãe. Falando diretamente da Rua João Hipólito de Azevedo, número 1, Centro de Conceição do Jacuípe. O programa Esporte Entre Amigos está de volta. Aqui na sua Mix Bahia FM. Ronaldo Alves. Estou de volta, são 18h25, 18h25, mandar um alô aí para a galera lá do Pau Seco, tem gente ligada, viu, Galego? Tem Marco, tem Mazinho, Wagner, Ricardo e Pedro Bispo, a família Bispo, toda ligada no programa Esporte Entre Amigos, lá de junto do estádio Bispão, né, onde está acontecendo a Copa da Amizade 2023. E nós temos áudios aí, vamos lá, Gabriel, joga aí o pessoal no ar. Boa noite, Esporte Entre Amigos. Eita, minha galerinha massa, Nailton, Zezito Oliveira, Ronaldo Alves, Jailson Santos, o popular galego, Ronaldo Alves. Que jogo foi esse, meu irmão? Bahia 2, Fortaleza 0. 1-0, Fortaleza em cima, mas aos 45, foi 47, Ratão fechou o caixão do time do Fortaleza. Mas foi difícil o jogo, viu? Agora vamos enfrentar o Cruzeiro quarta-feira, viu? Eita, jogo que vai ser outra coisa também complicada, viu? Os dois com 34 pontos. Vamos ver quem faria no saco. Rumo à Sul-Americana, viu? Tô aqui sempre ligado. Pois é, meu amigo. Eu tava lá na Fonte Nova no sábado, né? Tive o prazer de estar lá, uma atmosfera muito bom. 44 mil, quase 500 pessoas na Fonte Nova, muita gente, um show. No final do jogo a galera do Bahia, né, ficou lá no estádio, que sem querer sair, aplaudindo o Bahia, botaram o hino, foi espetacular, viu? Só estando presente assim ao vivo e a cores pra você ver o que é gostoso você ver o seu time vencer, né? Mas vamos lá, vamos aos outros áudios. Ronaldo, boa tarde, Galego, boa tarde, ouvintes, saudações tricolores. Torcedor do Bahia, respirando um pouco mais aliviado coincidentemente depois da chegada de Rogério Ceni, né? E graças a Deus o time vem de 3 triunfos, vem se portando em campo de uma outra forma. De certo que ainda tem que melhorar em alguns setores, mas o time já tem uma outra cara. E nós torcedores do Bahia hoje já olhamos com desconfiança ainda, mas porém com outros olhos em relação a esse time que tá aí hoje sob o comando de Rogério Ceni. A gente espera que consigamos, né, sair logo dessa situação incômoda em que o Bahia se encontra, que ainda está incômodo,
conseguir se distanciar um pouco mais dessa zona e dar uma equilibrada nesse time e se preparar para a temporada de 2024 que vai chegar aí e a gente almeja coisas maiores. Um abraço, Ronaldo, um abraço, Galego, parabéns pelo programa. Boa noite, ouvintes da Mix Bahia. Meu nome é Cleito, falo aqui de Feira de Santana, ligado na Mix Bahia. Eu estou feliz aí, hein? Felizão com a vitória do meu esquadrão aí no final de semana. Alô, meu amigo Ronaldo, aquele abraço. Ligado aí na Mix Bahia, viu? Estourado, 89.9, tamo junto. Aí Cleiton, né, que tem uma equipe lá na competição lá da Copa da Amizade, lá em Raimundo de Branco. Lembrando que o Pedro Bispo mandou aqui que logo após o jogo vai ter Manuval no próximo domingo. Quem gosta de Manuval vai estar lá, viu? No próximo domingo, Manuval. O Rosevaldo, nosso parceiro também forte, que desde que começou esse programa tá ligado no programa Esporte do Amigo, diz aqui: boa noite a todos da bancada e ouvintes. Já estou sintonizado. Rosevaldo Aires, de Coração de Maria. E segue o líder, Quinjing. Fala aí, Quinjing. Fala aí em termos de pau, Jailson. Rapaz, 18 horas e 29 minutos foi dada a largada nas quartas de final do Intermunicipal. Quinjing, Porto Seguro e Castro Alves largam na frente. Foi dada a largada na quarta de final do Intermunicipal Edinaldo Rodrigues Gomes 2023. A rodada de ida foi realizada nesse domingo e 3 seleções saíram na frente. Quinjing foi até Itapetinga e venceu a equipe local por 1-0. Porto Seguro recebeu Simões Filho em casa e derrotou o adversário por 2-0. Já Castro Alves venceu Ipirá fora de casa por 2-1. Completou a rodada o empate de 1-1 entre Ipiaú e Itamaraju. As seleções voltam a campo no próximo domingo, quando serão conhecidas as 4 classificadas para a semifinal da competição. Quinjing vai muito bem, obrigado, né? Quinjing é a seleção lá de Rosevaldo, né? Que toda vez que ele fala com a gente aqui na rádio, que ele manda uma mensagem, ele sempre cita, né? E segue o líder. Quinjing tá aí sem perder, viu, galera? Tá o time perder. da cidade lá de Lua de Pedreiro. Foi que ele eliminou o Feira Santana, né? Que eliminou e pegou uma pedreira que é Itapetinga. Vamos lá, são 18 horas e 31 minutos. Vamos lá do Esporte Clube Vitória. Vitória! E vencer para o Vitória virou agora rotina. Graças a Deus, a torcida tá alegre, tá todo mundo satisfeito. E o Vitória voltou a vencer na Série B do Brasileirão. E até agora são 20 vitórias em 33 partidas. E é a segunda equipe que mais ganhou jogos até aqui, com 16 triunfos. O Rubro Negro já venceu partida jogando bem e também jogando mal. Na noite da sexta-feira foi até São Luís do Maranhão e superou o Sampaio Corrêa no ritmo de um time campeão pelo placar de 1-0. Galego. Vitória venceu a equipe do Sampaio Corrêa, o Pitbull enraivado, jogou, né, como tá jogando, com determinação, com vontade, com garra, como tem que ser, como tem que jogar pra pirão e tá jogando pra ser campeão. E eu falei aqui e digo e repito, Vitória já está no Brasileirão e jogou um futebol como torcedor aí, né? Tá vendo o Vitória jogar nesses últimos jogos. Um jogaço de bola contra a equipe do Sampaio Corrêa. Segundo tempo, abusou de perder gols, né? O goleiro do Sampaio Corrêa salvou. Enfim, o Sampaio Corrêa teve chance, né? Teve que sair pro jogo, porque tá ali quase entrando na zona de rebaixamento, tá a 3 pontos da zona. E a equipe do Sampaio Corrêa é quase que imbatível, jogando dentro do seu reduto. Mas o Vitória mostrou competência, mostrou qualidade. Teve seu Dudu, a melhor peça em campo, junto com o jogador Oswaldo. Pra mim, o Dudu ontem sábado, né? Jogou sexta-feira esse jogo. Fez a melhor partida na equipe do Vitória. O Dudu tá melhorando. Pelo menos não tomou cartão. Enfim, o Oswaldo. Como o Oswaldo tem experiência pra jogar bola, viu, meu irmão? O Oswaldo se movimenta no lado direito, no lado esquerdo, tá no meio, dá assistência, e ele foi o felicidade de fazer um totozinho a lá Romário por cima do goleiro da equipe do Sampaio Corrêa. Final de jogo, Vitória 1, Sampaio Corrêa 0, rumo à primeira divisão. Parabéns à torcida rubro-negra, que vai lotar completamente aí o Barradão no próximo jogo contra a equipe do Juventude. Vitória vai ganhar também o Juventude e pode ser que sagre campeão logo nesse jogo aí, torcedor. Vamos lá, são 18 horas e 33 minutos, 18 e 33, e falando em Vitória, o presidente do Esporte Clube Vitória, ele falou sobre a questão
a Fonte Nova, né? O City está querendo fazer uma transação na Fonte Nova. Está querendo aí fazer uma transação com o governo do estado e tentar adquirir, assim como foi feita a transação da refinaria Landulfo Alves, que hoje é a Selen, que é o mesmo grupo que pertence, que adquiriu o Bahia. Para quem não sabe, o pessoal da Selen, a refinaria aqui, lá de Candeias, né, a Landulfo Alves, que hoje é a Selen, é o mesmo pessoal, o mesmo grupo aí. É o mesmo grupo aí do pessoal que adquiriu o Esporte Clube Bahia. É um grupo só, né? São vários grupos incluídos em um só que pertencem ao grupo City. E ele comentou sobre isso, falou sobre a questão do City pegar a Fonte Nova. Ele disse que não é uma coisa correta e que preciso rever isso aí. Palavra do presidente do Esporte Clube Vitória. Do Esporte Clube Vitória, o presidente falou que essa questão de pegar a Fonte Nova é uma questão muito complexa e que tem que ser estudado. Será que ele está pensando que o governo vai ceder a Fonte Nova para o Bahia assim de graça? Eu acho que não. Vai dar muito pano para manga. Viu? Então é complicado, né? Essa história aí do presidente do Vitória. Eu até esqueci o nome do presidente do Vitória agora. Fábio Mota. Fábio Mota, é tanto presidente que vai e volta. O Fábio Mota, ele falando sobre isso, a questão de você passar a Fonte Nova para o Esporte Clube Bahia. O que tu acha isso aí, galera? Você acha que é viável? Rapaz, será que consegue? Vai ter muita polêmica, vai ter muitas discussões, muita briga, né? Até porque a Fonte Nova é uma parte pública, né? Pertence à comunidade e sociedade, né? Pertence a todos. Se bem que a Cela também era, né? Era do governo e passou para o grupo do City, né? O pessoal do City. E agora tá essa polêmica aí, o City querendo adquirir a Fonte Nova e tá aquele negócio, então construir um estádio. Como também já anunciou em construir um centenamento com 7 campos na região do aeroporto, que não quer mais ir lá para Itinga. Não, Dias D'Ávila vai ficar só para treinamento. E eles querem ou fazer um estádio ou adquirir a Fonte Nova. Vamos ver o que é que vai dar isso, né? Vamos lá, são 18 horas e 36 minutos. Tem mais áudio aí, viu, Galego, mais... E só para colocar o torcedor em dia, eu passo aqui a classificação do Campeonato Brasileiro da Série D. Aí nós temos aqui, em primeiro lugar, o Vitória com 64 pontos. Em segundo, a equipe do Sport com 59. Em terceiro, o Atlético de Goiás com 59 pontos. Em quarto, o Juventude com 56. E em quinto lugar, nós temos a equipe do Guarani com 55 pontos. O Vitória já conseguiu ser campeão do turno. E eu acredito que a Vitória acredito não, eu como torcedor da Bahia, estou torcendo muito para que o Vitória alcance seu objetivo, que é o Campeonato Brasileiro da Série A. Se Deus quiser, para o ano estaremos assistindo ou falando aqui de Bavi na Fonte Nova pelo Campeonato Brasileiro. É muito importante. Bavi aí tá pintando, né? Vitória, campeão aí da segunda divisão. Tudo indica que vai ser. E o Bahia, do jeito que tá indo também, vai permanecer na primeira divisão e teremos Bavi para o bem do futebol baiano e do futebol nordestino. Vamos lá, são 18 horas e 37 minutos. Aqui tem uma mensagem aqui, ó, vindo de longe. Alô, meu amigo Ronaldo, curtindo o programa aqui em Ariclemes, Rondônia. Comente aí, Ronaldo. Meu Mengão agora. Vai! Abraço a todos da bancada lá de Rondônia. É um amigo meu. Um abraço, meu irmão, aí de Rondônia, a todos vocês aí de Rondônia. O Flamengo ganhou a equipe do Vasco da Gama. O Vasco da Gama, velho freguês, né? Segundo tempo, gol de Gerson. E o Flamengo com Tite, nova cara. Tite é um treinador experiente. Acho que o Flamengo vai longe com o Tite. E ontem pegou o seu velho conhecido freguês do Vasco da Gama e ganhou no Maracanã por 1-0 ontem no Maracanã. Então o Flamengo tem tudo para engatilhar sim e voltar ao Flamengo, que sempre foi, né? Eu assisti o jogo, eu achei que o Vasco foi um pouco melhor, viu? O Vasco teve mais incentivo, foi um time mais presente na área ali para fazer o gol. Buscou o resultado. O Flamengo se defendeu um pouco mais quando não ia ordenado, sempre perdendo a bola fácil. A equipe do Vasco foi um pouco melhor, mas no final do jogo a bola sobrou ali para Gerson, né? Com um passe de Bruno Henrique para Gabriel lá na ponta, ele lançou na área e sobrou para quem? Gerson. Ele bateu, a bola entrou, chorada, mas
vence quem faz o gol. Essa é a verdade, né, Jailson? E tem outra situação que o Tite tá querendo implantar no Flamengo. Eu acho que ele não joga nem Everton Ribeiro, nem Arrascaeta junto, e nem Gabigol, nem Pedro juntos. Ou um ou outro. Isso deu pra ver claramente no jogo de ontem contra o Vasco da Gama. O Arrascaeta entrou, depois ele tirou o Arrascaeta e botou o Everton Ribeiro. O Pedro entrou de primeira, depois tirou o Pedro e entrou o Gabigol. Então, talvez uma emergência, circunstância do jogo, pode ser que os dois possam entrar de primeira, o Everton Ribeiro junto com o Arrascaeta e o Gabigol com o Pedro. O que se sabe, o que se tem aí de história é que o Tite já venceu 2 jogos. Seguido. Já venceu 2 jogos seguidos, né? Já muda. Então tá na conta dele aí, né? Vou botar mais uma mensagem aqui rapidinho. Boa noite, bancada do Esporte Entre Amigos, acompanhando esse ótimo programa aqui em Feira de Santana. Um abraço, Jailson Santos, Zezito e Nailton, Ronaldo Alves. Vamos lá, vamos ouvir o áudio que tá aí. Não, vamos aos nossos comerciais, depois a gente volta com os áudios. Não saia daí, o programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho O Campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho O Campeão. Presente no seu dia a dia. Localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes. Na direção de Duim, em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem. No Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. De todo jeito você consegue comprar material de construção, CL Constrular. CL tem variedade, alojado, preço baixo, vende também pelo Zap. É só pedir que a CL entrega rapidinho. 92870041, vou repetir, 92870041, é só pedir. Na CL Constrular é rapidinho. Para construir, reformar ou decorar, é na CL Constrular. Peça no Zap 92870041. CL Constrular. Construir, reformar ou decorar sua casa vai ficar ainda melhor. Comprando na CL Constrular, você participa da promoção Reforma Premiada e concorre a diversos prêmios toda semana. Isso mesmo, tem sorteio toda semana. Você compra e concorre a prêmios como geladeira, tanquinho, Smart TV, Air Fryer, Vale Compras e muitos outros prêmios. Não fique de fora. Renove a sua casa com a CL Constrular e concorra. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Na hora de alinhar e balancear o seu veículo, procure alinhamento e balanceamento Jomafa. Também trabalhamos com vendas de pneus novos e usados com o menor preço da cidade. Localizado na rua Senador Quintino, número 2918. Telewhats 75 991 18 3539. Falar com Adriano.
Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na rua Senador Quintino, número 2912. Telewat 75992307706. Falar com Nilson. Mix Bahia FM 89,9. O programa Esporte Entre Amigos está de volta, aqui na sua Mix Bahia FM. Mande seu recado agora mesmo para o programa Esporte Entre Amigos. TelewhatsApp é o 75998659632 ou 981541406. Alô, meu amigo Ronaldo Alves, meu amigo Jailson Galego, meu amigo Nailton Santana, meu irmão Zezito. Dá uma boa noite a todos vocês, todo mundo ligadinho aí no programa Esporte Entre Amigos, na Mix Bahia. Sou torcedor do Bahia, sou tricolor de aço, parabenizar aí toda a nação tricolor e dizer que ano que vem tem Bahia e tem Vitória na primeira divisão. Apesar de ser tricolor, eu torço pelo futebol do Nordeste. Parabenizar a torcida do Vitória, ao time do Vitória por essa campanha maravilhosa. E ano que vem aí a Bahia terá 2 times na primeira divisão. Um abraço aí. Ô Ronaldo, estamos aqui, todo mundo assistindo aqui, ó, tá vendo? Aí. Pois é, meu amigo, eu tava lá na Fonte Nova no sábado, eu tive o prazer de chamar. A altura que tá o rádio aí, ó. 44.000, quase 500 pessoas. Moral pura vocês aqui, ó. Esporte Entre Amigos aqui, ó. Tá vendo? Valeu, garoto. Sem querer sair aplaudindo o Bahia, valeu. Foi espetacular. Boa noite, galera da Mix Bahia. Tô aqui ligado, viu? Alô, Ronaldo, Galego, Zezito e Nailton Santana. Forte abraço, show de bola, viu? Tô por aqui, Tubiara. Sempre tô paradinho aí que posso, tô acompanhando a rádio, beleza? E nosso Bahia tá aí, viu? Graças a Deus, Rogério Ceni deu um cara novo ao nosso Bahia. Um abraço pra todos aí, viu? Tudo de bom. Jailson Santos, o Galego. Rapaz, paredão lá no Imundinho e Raimundo Bispo, Pedro Bispo. Alô, Pedro! Tá com paredão aí no Pau Seco. Um abraço a essa galera massa aí do Pau Seco. E um alô também aqui. Alô, Ronaldo, tô ligado na Mix Bahia. É Cleito do Tomba, aí no bairro Tomba, em Feira de Santana. Um abraço, meu amigo Cleito, que tá ligadão. Audiência estourada na nave mãe Mix Bahia, aqui em Conceição do Jacuípe, Ronaldo Alves. Mandar um alô pra Pedro Bicho e o paredão dele aí. eu ouvi um programa no fundo lá atrás, ele falando lá. Sinta-se abraçado pelo programa Esporte Entre Amigos, Ronaldo Alves, Jailson Santos, Zezito Oliveira na técnica, Gabriel Santana e o Capataz. Nailton Santana. Um abraço a todos aí da comunidade do Pau Seco e região. Vamos lá, o Zezito Oliveira. Mandar um abração para meu amigão Pedro aí. Pedro é gente boa, meu amigão de velho. Já jogamos muita bola junto, hein, Pedrão? Vamos falar de Vitória, gente. O atacante do Vitória, o Helder, foi vítima de racismo em uma rede social após o triunfo do Vitória por 1-0 sobre o Sampaio Corrêa na noite dessa sexta-feira. Aí o próprio jogador utilizou as redes sociais para expor as mensagens ofendidas recebidas no Instagram, tipo: faz um gol, macaco, por isso que Hitler marcava os malditos, volte para África, disse o agressor, o palhaço que não teve o nome indicado. E isso já está se tornando, gente, uma coisa insuportável. Eu acho que, poxa, o cara pega um aparelho de telefone, entra na internet pra ficar falando sempre de coisa, agredindo. Pô, o jogador de futebol é um ser humano. E acabar com esse negócio, preto também é gente, pretos são nossos irmãos. E eu acredito que a polícia teria que identificar e proibir que esses palhaços fossem pra campo pra estar fazendo essas idiotices, discriminando jogador de futebol, meu amigo Galego. Mas não quer nem dar essas notícias aqui mais, porque eles querem isso, querem que a gente dê audiência, querem entrar, né, na resenha, querem ter status, querem ter essa situação de TikTok, essa situação pra poder, né? Trocando miúdo, eles querem se aparecer. Se aparecer. Só, você falou tudo aí agora, Zé. Querem se aparecer. Daqui a pouco tem um aí aqui também que aconteceu em Salvador,
Mas vamos falar agora do Bahia, né? 18h48. Bahia vence o Fortaleza e chega ao terceiro triunfo consecutivo pelo Campeonato Brasileiro. O Bahia venceu a terceira partida seguida pelo Campeonato Brasileiro nesse sábado. A equipe comandada por Rogério Ceni bateu Fortaleza por 2-0 na Arena Fonte Nova em Salvador pela 28ª rodada. Canu e Rafael Ratão fizeram os gols do triunfo dos mandantes. Com esse resultado, o Bahia chegou aos 34 pontos e subiu, né? Na competição. Com esse resultado, o Bahia chegou aos 34 pontos e subiu para a 12ª posição, ficando a 4 pontos da zona de rebaixamento. 13º porque ontem o Bahia caiu uma casa, né? O Fortaleza, por sua vez, segue na 8ª posição com 42 pontos. O Fortaleza volta a campo na próxima terça-feira para enfrentar, não vai voltar mais, o Botafogo às 18h30 na Arena Castelão. Canu abriu o placar para o Bahia nas primeiras chegadas com perigo da equipe. Aos 21 minutos, Biel cobrou escanteio na área e Canu de cabeça mandou para o fundo de João Ricardo. Passados 40 minutos, Marinho recebeu na direita, driblou bem a marcação, mas acabou chutando por cima do gol do Bahia. Antes dos acréscimos, Guilherme cobrou falta na área. Brits cabeceou e mandou próximo à meta adversária. Nos acréscimos, Bahia decretou, né, o triunfo com gol de Rafael Ratão após lançamento de Marcos Felipe. O Bahia levou a melhor sobre a defesa do Fortaleza e Ratão aproveitou a saída de João Ricardo e fez o segundo, dando números finais ao jogo. Bahia 2, Fortaleza 0 na Fonte Nova. E depois dessa última rodada, a chance de risco do Bahia ser rebaixado para a Série B é praticamente... o Bahia está praticamente empatado com o Corinthians, que tem 19% de possibilidade de ser rebaixado. Enquanto o Cruzeiro tem 32%. O Vasco deixou o Z4 e aparece com 34% dentro da zona. Aparece Santos, 35%, Goiás, 39%. E o Lanterna Curitiba, 97%, que já está com o pé na cova. E o América de Minas também, ambos já praticamente rebaixados, meu amigo Ronaldo. E eu estive sábado na Fonte Nova e eu vou dizer a você, o Bahia tem um jogador que ele é idêntico a Dunga. Lembra de Dunga da Seleção Brasileira, Dunga do Internacional? O Azevedo, o cara joga demais. Quem vê o Azevedo jogando pessoalmente, o cara joga, ele manda na marcação. Em todo canto que a bola tá, ele tá. A arquibancada, todo mundo unânime de comentar. Rapaz, esse cara joga demais. O tal do Azevedo, que é paraguaio, joga muita bola, né? É uruguai, é Azevedo, é com C. Azevedo, o cara joga demais. É o Dunga do futebol brasileiro, viu? Esse Azevedo. Cauli dispensa comentário, né? Dispensa comentário. Deu um chapéu bonito, tem até um vídeo aqui que ele vira o corpo, gira por cima do cara, dá um chapéu bonito. É o cara que leva o time do Bahia à frente, é o cara que é o cérebro pensante, é o Paulo Rodrigues da equipe do Bahia. Hoje é o Cauli, o popô do Bahia, hoje é o Cauli. A zaga do Bahia se portou bem, soube conter ali Marinho, que é chato mesmo, a gente sabe que joga bola, é chato. O resto, graças a Deus, deu tudo certo. O segundo gol foi o gol que tirou o torcedor do sufoco, porque a gente estava lá 1-0, o Fortaleza quer vir pra cima, e de repente o Bahia foi lá com o Ratão e fez o gol. Ninguém lembra, mas o toque de cabeça para o gol de Ratão saiu da cabeçada de Juba. Ele antecipou o lance, cabeceou, colocando o Ratão na frente. Tá entrando aos poucos na equipe, muita gente cobrando o futebol que Juba tinha antes lá no esporte, mas o Juba chegou agora, ele ainda está procurando o seu espaço dentro do elenco do Esporte Clube Bahia. Um bom jogo, o Bahia soube sofrer e soube sair com resultado. Esse é importante. E já eu tenho outro aqui, o Rogério Ceni mira vaga na Sul-Americana. E ele disse que é um título internacional em 2024. Após vencer 3 jogos seguidos, o Esporte Clube Bahia abriu 4 pontos da zona de rebaixamento e assume a 13º lugar no degrau abaixo da zona que garante vaga para a Sul-Americana. Vale lembrar que caso o Fortaleza seja campeão da Sul-Americana, o Fluminense da Libertadores abre mais duas vagas serão abertas, né, para o torneio internacional. E o Rogério Ceni cita aqui, com isso, a busca
de espantar o fantasma de rebaixamento do Bahia, também almejar uma vaga na Sul-Americana em 2024. O técnico Rogério Ceni, desde sua chegada ao clube, colocou isso como o objetivo. É claro, sabemos da primeira que é tirar a equipe da zona de rebaixamento e depois correr para buscar uma vaga na Sul-Americana, um título internacional que o Bahia não tem. Vamos correr para Paruanda, estamos nela, e buscar o título em 2024 com a organização que vai ser feita no próximo ano na equipe do Bahia. O Bahia que o Cid já divulgou que pretende investir o dobro ou o triplo no próximo ano. Vamos aguardar para ver o que vai dar. Mas ele já mira aí a classificação e a disputa de um torneio internacional, que é a Sul-Americana, no qual o Fortaleza vai disputar aí a final com a LDU no dia 28, Jailson. E vamos torcer para o Fortaleza ser campeão, né? Nordestino. E vamos ver aqui a agenda do esquadrão. O Bahia joga dia 25, agora, quarta-feira, contra a equipe do Cruzeiro, lá no Mineirão. Depois ele sai para jogar sábado, 19 horas, contra o Palmeiras, no dia 28. Dia 31, esse jogo aqui, terça-feira, pode ser adiado. Bahia e Fluminense, dia 31 na Fonte Nova. Depois o Bahia joga dia 4 dos 11 contra o Grêmio, no Olímpico, 19h30, um sábado. E no dia 9 de novembro, quinta-feira, 21h30, Bahia recebe o Cuiabá na Fonte Nova. E depois ele recebe, no dia 12, domingo, às 18h30, o Atlético Paranaense em casa. E o principal alvo do protesto da torcida do Cruzeiro, antes do clássico contra o Atlético Mineiro, o ex-atacante Ronaldo Fenômeno, que é dono da SAF da Raposa, fez uma publicação nas redes sociais comemorando a vitória de 1-0 na MRV diante do maior rival, que é o Atlético. Ele também aproveitou para a torcida pedir apoio no confronto direto do jogo contra o Bahia, quarta-feira, dia 20, no Mineirão, meu amigo Ronaldo. Vamos lá, são 18 horas e 55 minutos, 18h55. E o Pedro Bicho botou de novo aqui, Mano Val, no pau seco, depois da posse da rodada, que eu vou falar para vocês agora aqui, a rodada lá da competição do pau seco, né? Domingo tivemos jogo lá, acabou tendo WO, foi meio chato, mas acontece, essas coisas acontecem, né? Domingo vamos ter lá Poeirão e Real Limoeiro. E logo em seguida Ipiranga e Flamengo do Cristóvão, com a presença de Mano Val no final aí. Vamos lá, Jailson. 18h56, após emplacar 3 triunfos seguidos, o Sport Clube Bahia já começa a pensar em mais um confronto direto e decisivo na luta para se afastar da zona de rebaixamento. Na quarta-feira, o esquadrão visita o Cruzeiro às 20 horas no Mineirão, em confronto direto válido pela 29ª rodada. O técnico Rogério Ceni espera mais um jogo difícil e prometeu novamente um time competitivo. Não tem jogo no Brasileiro, em casa, fora, não há partida simples, fácil. Nosso próximo jogo contra um concorrente direto, o Cruzeiro, briga direta para se manter na Série A. A semana foi puxada, inteira. Vamos competir. Time que mostrou alma, coração nessa toada, que tem que seguir. Se falta alguma coisa, melhorar tecnicamente e como conjunto, disse o Rogério Ceni. Galego, o Josemi Joca, lá da Masa Engenharia, mandou uma foto aqui, ó, um vídeo dentro do carro dele, sintonizado no programa Esporte Entre Amigos na Mix Bahia, meu amigo Josemi, o Joca da Masa Engenharia. Um abraço, meu amigo, fica com Deus aí, vamos lá. Tem mais alguma? Dá tempo? Vê se você acha aí. Dá tempo, 18h57, meu amigo Maguila San. Vitória terá retorno para enfrentar o Juventude. O Esporte Clube Vitória se representa nesta segunda-feira, às 15 horas, já se representou no Centro de Treinamento Manuel Ponce Tenajura e joga contra a equipe do Juventude. Inicialmente estão programadas 6 sessões de treinamento visado num duelo contra a equipe do Rio Grande do Sul. O zagueiro Wagner Leonardo, que cumpriu suspensão por 3 cartões amarelos diante de Sampaio Corrêa, retorna ao time contra o Juventude. Quem também fica à disposição é o lateral direito Zeca, que está em fase final de transição, mas deve voltar a treinar com bola durante a semana. Por outro lado, Léo Condé não conta com o zagueiro Ian Soto, que passou por exames para investigação de uma hérnia abdominal. Eu vou com a última aqui, a Arena MRV, é o estádio lá do Atlético Mineiro, divulgou imagens de depredações. Quebraram mais de 200 cadeiras no jogo lá, contra o Clássico com o Cruzeiro. Acabou dando um prejuízo terrível
para a equipe lá do Atlético, que vai ter que trocar as cadeiras tudo, Jailson Santos. É complicado. Vamos lá, é muita coisa que a gente tem que passar, não dá mais tempo. Final do programa Esporte Entre Amigos. Quero agradecer a audiência de todos vocês. Boa noite, fiquem todos com Deus e até amanhã. Boa noite a todos. Amanhã estaremos de volta com o programa Esporte Entre Amigos. Fiquem com Deus. Boa noite, minha querida Conceição do Jacuípe. Boa noite, galera de Humildes e região. Amanhã estaremos aqui mais uma vez com o programa Esporte Entre Amigos. Por quê? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Boa noite. A Mix Bahia FM acabou de apresentar Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte, você ouve aqui. Esporte Entre Amigos.